Depois que eu matei o Swell, muita coisa mudou na minha vida. Só se falava nisso no bairro. As pessoas estavam orgulhosas de mim. Eu sempre achei a vida uma merda, eu sempre fiz tudo errado, mas agora era diferente. Eu comecei a gostar das coisas, me senti importante, feliz. Talvez você conheça esse filme, ou já viu algo sobre ele na internet, ou talvez nunca nem ouviu falar dele. O Homem do Ano, ou para algumas pessoas, o Taxi Driver brasileiro, é um filme nacional de 2003 dirigido por José Henrique Fonseca e estrelado por Murilo Benício. A primeira vez que eu assisti esse filme, na verdade já tem um bom tempo, e recentemente eu decidi ver ele de novo, e quando eu terminei eu comecei a me questionar como alguém igual eu, que nunca foi fã do cinema nacional, viu algo tão significativo nesse filme. Talvez ele até tenha se tornado um dos meus filmes favoritos atualmente. Mesmo que talvez a atuação do Murilo Benício não seja a melhor do mundo, é realmente um filme que me prende do início ao fim. Então eu tô aqui hoje pra tentar mostrar o porquê O Homem do Ano é uma verdadeira pérola escondida do cinema, porque eu acho que ele merece muito mais reconhecimento do que ele tem. Antes da gente nascer, alguém, talvez Deus, define direitinho como vai foder tua vida. Essa era a minha teoria. Deus só pensa no homem na largada, quando decide se sua vida vai ser boa ou ruim. Quando não tem tempo, faz uma guerra, um furacão e mata uma porrada de gente sem ter que pensar em nada. Mas em mim, ele pensou. Na trama, acompanhamos Michael, um cara meio pacato, introspectivo e não muito interessante. Depois de perder uma aposta, ele vai até o salão de Cledir pintar o seu cabelo de louro. E pela primeira vez ele começa a se sentir bem consigo mesmo. E então ele decide ir ao bar para mostrar ao seu primo Robson que ele tinha cumprido a aposta e mostrar o seu novo eu. Só que isso logo se mostra um grande erro. Ele era um cara que não se sentia bem com a sua própria aparência. E um dos primeiros comentários que ele ouve é de Swell, um criminoso que ninguém gostava no bairro. Swell começa a provocá-lo pelo seu novo visual. E aquilo deixa Michael maluco. Ele chega a desafiar o Swell meio que pra um duelo, mas eu acho que o Swell não levou aquilo muito a sério. Ele então passa a noite acordado, não consegue tirar aquilo da cabeça. Consumido pela raiva, ele compra uma arma e acaba matando o Swell. Pela primeira vez a gente vê ele cruzando a linha do que é certo e errado. Ele acaba executando o seu primeiro assassinato. Na cabeça de Michael, aquele era o começo do fim. Ele acreditava que estava condenado e que a vida dele tinha acabado. Só que acaba acontecendo meio que o oposto disso. As pessoas começam a agradecer ele e enxergá-lo como alguém que faz justiça. Até a polícia acaba agradecendo ele por ter tirado o lixo das ruas. De repente, Michael deixa de ser apenas um cara comum e começa a ser visto como um justiceiro. Então a fama dele no bairro começa a aumentar e ele começa a ganhar presentes da população. A vida pessoal começa a entrar nos trilhos e parece que de alguma forma estranha as coisas estão melhorando. E é exatamente nesse ponto do filme que nós somos apresentados a um dos personagens mais importantes da história, o Dr. Carvalho. Ele acaba servindo meio que de porta-voz para frustrações de boa parte da população com relação à violência crescente no Brasil. Porém, muito mais radical, já que ele é abertamente racista. Sabendo da ascensão de Michael e o que ele fez, ele o admira e então resolve fazer uma proposta. Ele revela que sua filha foi abusada por um homem chamado Ezequiel e quer que Michael faça com ele o mesmo que ele fez com Swell. E em troca ele cuidaria dos dentes de Michael. É um acordo completamente absurdo, simples, frio e direto. Na frente de sua casa, ele encontra Erica, ex-namorada de Swell, que sem ter pra onde ir, ela implora pra ficar e diz que se ele quiser se livrar dela, vai ter que fazer o mesmo que fez com o namorado. Então, sem muita escolha, ele deixa ela viver lá. No dia seguinte, ele vai até o Dr. Carvalho e aceita a proposta, apenas pedindo o dinheiro para comprar uma nova arma e ir atrás de Ezequiel. Só que eu acho que esse é o ponto crucial da história, porque quando ele encontra com Ezequiel, mesmo sabendo as coisas que ele fez, ele hesita,
porque ele percebe que ele ainda não aprendeu a odiar e que é uma situação completamente diferente. Com o Suel, ele agiu pela raiva que tinha tomado conta dele e por uma atitude completamente impulsiva. Por um momento, realmente, pra ele, parece que existe um limite do que é certo e errado. Só que esse limite desaparece em poucos segundos, já que o Ezequiel tenta atirar nele, Michael reage e acaba matando. Então é nesse momento em que ele cruza de vez uma linha que não teria volta. Apesar disso, quando ele volta pra casa, ele encontra com Cledir, que fala que está grávida. E de repente, Michael se vê em uma realidade completamente diferente. Mesmo com tudo que ele tinha feito até então, ele é um homem que quer casar, arrumar emprego e sustentar uma família. Então ele decide se casar, porque ele enxerga uma possibilidade de ter uma vida comum. Ele até arrumou um emprego em uma loja de animais. Só que o passado não o deixa em paz, pois o Dr. Carvalho vai atrás dele. E é nesse momento que fica claro, o seu pequeno deslize não ia deixar ele sair dessa. É nesse momento que ele é apresentado a outras pessoas que compartilham da mesma visão distorcida de justiça que o Dr. Carvalho. Pessoas que acreditam que o sistema é falho e enxergam Michael como alguém que pode corrigir isso. A partir desse ponto, ele deixa de agir por impulso ou emoção e passa a matar por encomenda, basicamente se tornando um assassino de aluguel. Algo que eu não citei até então é que entre os presentes que ele recebe da população depois de matar o Suel, tem um porco de estimação que ele batiza de Bill. E de forma inesperada ele cria um apego pelo animal. Mesmo com toda a violência ao redor, mesmo com tudo que ele já fez, aquele porco representa algo diferente. Algo mais simples, quase como um resquício de humanidade ainda presente em Michael. Só que aí, no dia do seu aniversário, Cledir, sua esposa, decide preparar uma surpresa, achando que Michael não se importava com o animal, já que ele vivia sujando a casa. Ela simplesmente cozinha o porco e serve como uma refeição. Ao ver a cena, Michael fica completamente maluco. Porém, esse momento é importante porque mostra uma contradição absurda. É um homem que estava matando pessoas sem hesitar, por encomenda, mas que está se abalando profundamente pela morte de um animal que ele cuidava. Na mesma noite, consumido pela raiva e sob efeito de drogas, ele recebe a notícia que seu primo Robson tinha sido morto. Junto com o resto do grupo, ele vai atrás dos homens responsáveis pelo ataque. Então, a gente vê que não existe mais hesitação, não existe mais dúvida. Ele realmente se tornou isso. Com o passar do tempo, a vida de Michael começa a sair completamente do controle. Ele se envolve cada vez mais com Erica, dando início de vez a um triângulo amoroso. Só que Cledir descobre a traição e confronta Michael. E nesse ponto é uma das partes mais pesadas do filme. O que era pra ser apenas mais um conflito se transforma em algo irreversível, pois ele acaba matando Cledir. Se antes ele ainda se via ou era visto como um justiceiro, alguém que eliminava pessoas erradas, agora ele cruza de vez uma linha impossível de justificar, porque ele mata a própria esposa, a mãe do seu filho. Enquanto ele tenta se livrar do corpo, Michael encontra o delegado Santana, que não queria nada mais do que oferecer uma sociedade para criar uma empresa de vigilância patrimonial. E na prática funcionaria como um sistema de proteção para comércio, mas apenas para aqueles que pudessem pagar, claro. Só que, obviamente, era apenas uma fachada para um grupo de assassinos liderados pelo próprio Michael. Essa é a parte do filme onde mostra que ele fica poderoso, ganha reconhecimento e ganha muito dinheiro. É basicamente o ápice de sua vida, mesmo depois das coisas que ele fez. Ele era um cara comum e de repente estava no topo do mundo. Mas é óbvio que se alguém tá no topo, uma hora vai cair. E é o que começa a acontecer quando a polícia prende um de seus companheiros, o Marcão, após encontrarem drogas em seu quintal. Durante a investigação, a polícia também encontra um cadáver enterrado no local, fazendo o cerco começar a se fechar. Erica diz a Michael que eles precisam se entregar à polícia, afirmando que teve um sonho com Jesus. E logo em seguida ela fala para Michael que avisou ao pastor sobre o assassinato de Cledir e que Michael tinha executado. Desesperado, Michael vai até a igreja e força o pastor a entrar no carro. A cena é tensa, o pastor tenta convencer Michael a se arrepender e, bem, ele fala isso. Miles! Se Deus achar que eu devo mais alguma coisa, eu volto aqui e te mato. A partir desse ponto, tudo desmorona rapidamente. Michael descobre que o Santana mandou matar Marcão para impedir que ele revelasse qualquer coisa sobre o esquema que tinham juntos.
Após a polícia investigar e achar o cordão de Clegg no cadáver enterrado no quintal de Marcão, Michael é basicamente obrigado a deixar a cidade, antes que pudessem ligar ele ao assassinato de Clegg. Longe de tudo, ele recebe uma mensagem de Erica dizendo que ela foi embora e levou a filha dele junto. Nessa hora, tudo que ele construiu desaparece. Dinheiro, poder e respeito deixam de existir. E ele termina completamente sozinho, no fundo do poço emocional, sem ninguém. Isso mostra como, na verdade, ele era só uma peça descartável. Ele era alimentado pela máquina do crime, mas na primeira oportunidade de basicamente descartar ele, fizeram porque ele não era mais útil. Longe de tudo, ele lê um jornal e descobre que o delegado Santana denunciou o esquema de execuções e basicamente saiu como herói. E em seu último ato, ele volta para fazer suas últimas vítimas, as próprias pessoas que o colocaram nesse caminho. Esse não é um filme sobre um criminoso comum, nem sobre um herói. Michael é a figura com a qual muitas pessoas se identificam, mesmo sabendo que ele é um assassino cruel e sem escrúpulos. É interessante acompanhar ele porque o roteiro faz parecer que suas vítimas são bem piores do que ele. O filme também mostra como uma pessoa completamente normal pode ser moldada e facilmente manipulada pelo ambiente ao redor. Michael não começa como um monstro, ele não tem um grande plano, nem uma ideologia forte. As coisas começam, na verdade, de uma maneira bem besta, por causa de uma aposta, algo quase irrelevante. E a transformação dele não parece forçada, ela parece possível. Em vários momentos, as pessoas ao redor de Michael validavam o que ele fazia. Elas agradeciam e recompensavam ele, o incentivavam. Ou seja, o problema nunca foi só o Michael, mas todo o sistema que permite e até apoia esse tipo de comportamento. O filme mostra como a ideia de justiça pode ser facilmente distorcida. No começo, ele elimina alguém visto como criminoso. Depois ele passa a matar por encomenda e quando percebe, ele já tá matando até a própria mulher. O filme constrói a queda dele sem exageros. Não tem grandes discursos, não tem cenas feitas para chocar de forma artificial. Tudo acontece de forma direta, quase fria, o que deixa a experiência ainda mais incômoda. E, no final, a maior ironia de todas, quem sai como herói não é Michael, mas alguém ainda mais corrupto. Isso reforça que, naquele mundo, não existe justiça de verdade. Existe apenas um jogo de interesses. No fim de tudo, o filme não é sobre o homem do ano. Ele, na verdade, só é criado por uma visão que algumas pessoas têm de justiça. E fala sobre até onde alguém pode ir quando o mundo ao redor começa a aplaudir suas escolhas. Michael era um homem comum, quase que invisível. Uma situação acabou lhe afastando do que ele era. E mesmo achando que ele tinha controle da situação, ele nunca teve. Ele apenas fazia parte de uma engrenagem, na qual ele não tinha controle. A vida é uma coisa engraçada. Se você deixar, ela vai sozinha, como um rio. Mas se você quiser, pode colocar um cabresto e fazer da vida o seu cavalo. A gente faz da vida o que quer. Cada um escolhe sua sina. Cavalo ou rio.